Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Dízimo, rogai por nós. Meus prezados irmãos, mais uma vez estamos aqui para transmitir a nossa mensagem. Estamos aqui como membros do MEAC e também pela Escola Fé e Vida. Este tema que nós vamos apresentar agora faz parte realmente do nosso programa da Escola Fé e Vida deste ano. Mas como estamos no final do mês de julho, que é o mês do dízimo, nós desejamos também apresentar esta reflexão para a conclusão deste mês. E o tema é este: a dimensão missionária do dízimo. Estamos acostumados a pensar e a falar do dízimo como uma arrecadação de recursos para as necessidades da igreja. Nossas paróquias, nossas comunidades, os padres e tantas outras necessidades para o cumprimento das obrigações diárias, da vida administrativa e das atividades pastorais. Os recursos materiais são necessários na vida da igreja, como são na vida de cada família, de todo ser humano. Sabemos que o dízimo é a fonte prioritária destes recursos. Mas o dízimo não pode ser visto apenas como uma fonte de recursos, por mais legítima e conveniente que seja. É muito mais. É espiritualidade, é adesão ao Evangelho, é compromisso com a igreja. Dízimo é pastoral, que educa e converte o coração para o amor, a solidariedade e a partilha. Dízimo é missão, que torna vivos e atuantes os membros de uma igreja missionária. Então, na primeira parte agora, Marilene vai apresentar o dízimo como contribuição para a missão da igreja de anunciar o reino de Deus. A missão da igreja é anunciar o reino de Deus. A igreja existe para evangelizar. A igreja é missionária por natureza. São Paulo VI afirmava: ou a igreja anuncia o reino de Deus, ou deixa de ser igreja de Jesus Cristo. Igreja somos todos nós, os batizados, portanto, toda a igreja é missionária e cada membro da igreja é missionário também. O mesmo Papa São Paulo VI disse: no corpo de Cristo, que é a igreja, não pode haver membros passivos e inúteis. Como cada um de nós pode ser missionário? A própria igreja, através dos ensinamentos de seus pastores, nos orienta dizendo: pela oração, pelo sacrifício, pelo testemunho de vida, pelo anúncio da palavra de Deus e pela colaboração financeira, ofertando um pouco dos nossos recursos
para que a igreja realize um trabalho organizado e eficiente de evangelização. É exatamente esta contribuição livre, fiel e generosa que nós chamamos de dízimo. É uma maneira de participar do trabalho de evangelização. O documento 106 da Conferência dos Bispos do Brasil sobre o dízimo nos apresenta 4 dimensões: dimensão religiosa, eclesial, caritativa e missionária. Dimensão missionária do dízimo não significa apenas que o dízimo se destina direta ou indiretamente à evangelização, mas manifesta o espírito missionário de quem assume a prática do dízimo, o desejo e a vontade concreta que o reino de Deus aconteça no meio de nós. É o sinal do cristão comprometido, como membro da igreja, com o anúncio do evangelho, para que a salvação trazida por Jesus Cristo chegue a todos os homens. Ser dizimista é participar da ação evangelizadora da igreja, é estar imbuídos da missionariedade da própria igreja, toda voltada para a missão. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Um professor universitário de Feira de Santana, no encontro de formação sobre a pastoral do dízimo, falou: ai de mim se eu não for dizimista. Certamente ele queria dizer: eu não posso deixar de contribuir com o meu dízimo, porque não posso deixar de evangelizar. Consciente de que o dízimo contribui para anunciar o reino de Deus, e o cristão, como membro da igreja, não pode deixar de participar desta missão. Então, o dizimista se torna responsável por uma igreja missionária, por uma igreja em saída. Toda a atividade da igreja é voltada para a evangelização, dentro e fora dos limites geográficos onde as diversas unidades da igreja estejam localizadas. A missão começa em casa, com as pessoas mais próximas. Ao enviar os apóstolos em missão, Jesus ordena: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje a igreja diz o mesmo: buscai os irmãos que abandonaram a fé, os que se afastaram da nossa igreja, as multidões que dentro das nossas paróquias estão perdidas como ovelhas sem pastor. Igreja em saída é a expressão que caracteriza o magistério do Papa Francisco e reflete o conteúdo central do documento de Aparecida em relação à missão da igreja no mundo de hoje. Os tempos mudaram. O Papa e os bispos reconhecem que a igreja deve mudar também. Mudança ainda maior deverá acontecer durante e depois que passar esta pandemia do coronavírus. Trata-se de mudar a maneira de pensar e a maneira de agir pastoralmente diante da nova realidade, mantendo firmes as bases da fé que vem dos apóstolos, a comunhão fraterna e a união aos pastores da igreja. Estas mudanças que se fazem necessárias e urgentes se chamam de conversão pessoal e conversão pastoral e exigem também mudança de algumas estruturas da própria igreja.
todos reconhecem que não é mais possível aguardar que o povo venha procurar nossas igrejas para ouvir a palavra de Deus ou buscar os sacramentos. As poucas pessoas que frequentam as igrejas são pessoas evangelizadas, embora nem todas bastante fiéis e suficientemente esclarecidas. É preciso sair, ir ao encontro do povo afastado de Deus e da igreja, lá onde o povo está, nas periferias locais e existenciais, como costuma dizer o Papa Francisco. Trata-se de uma maneira nova de evangelizar, atingindo as famílias, os jovens, as crianças, os doentes, os marginalizados da sociedade, pois missão da igreja, a exemplo da missão de Jesus, é evangelizar preferencialmente os pobres. Esta nova maneira de evangelizar exige a utilização de todos os meios de comunicação que a tecnologia nos oferece e exige a mobilização de todos, dos pastores, dos membros das pastorais, dos movimentos, das associações e de todas as pessoas realmente comprometidas na construção de uma nova realidade, conforme o projeto de Deus, que é o seu reino. Exige, em primeiro lugar, uma nova conscientização daqueles que participam mais de perto da vida da igreja, das lideranças e dos fiéis em geral, provocando uma conversão, uma mudança na sua participação na vida da igreja, passando de uma participação passiva, às vezes só devocional, tradicional, fruto de uma obrigação legal, para uma participação ativa e de efetiva colaboração. Esta é a nova participação que se exige hoje. A partir desta conversão, o cristão será capaz de doar parte do seu tempo, um pouco de suas energias, os seus talentos e parte de seus bens, se integrando ativamente na igreja da qual ele faz parte. É esta a participação ativa e integral na vida da igreja que nós chamamos de dízimo. Este é o verdadeiro sentido do dízimo. Participação efetiva na vida da igreja. Uma igreja missionária em saída precisa da união de todas as forças vivas da comunidade, mas precisa também de recursos materiais. De onde virão estes recursos? Exclusivamente da generosidade dos próprios membros da igreja, que somos nós. O dizimista é responsável pela vitalidade e a abundância dos frutos pastorais de sua igreja em saída. Quando a igreja pede o dízimo, ela não pede dinheiro, mas pede o compromisso dos fiéis, pois é este compromisso a raiz do próprio dízimo. O dízimo na missão de levar o evangelho a todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. É a ordem dada por Jesus à sua igreja, antes de voltar para o Pai. A igreja fundada por Jesus Cristo, confiada a Pedro e aos demais apóstolos, deve, a partir de agora, evangelizar todos os povos até o fim dos tempos. Se a missão começou em casa, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel, agora deve se estender à humanidade inteira. Fazei meus seguidores todos os povos.
Mateus 28, 19. 20 séculos de cristianismo foram 20 séculos de ação missionária, e a chama da missionariedade está cada vez mais viva no coração da igreja. Se a igreja é por sua instituição e natureza missionária, todos os que participam da igreja como membros deste corpo estão envolvidos na missão da mesma. Por isso afirmamos: todo batizado é missionário. Ora, como participar da missão da igreja? Já sabemos a resposta, mas é bom lembrar. Pela oração e pela oferta de nossos sacrifícios, em primeiro lugar. Temos diante de nós o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, proclamada padroeira dos missionários, sem nunca ter saído do seu mosteiro, onde faleceu com apenas 24 anos de idade. Pela disponibilidade pessoal, doando parte da própria vida ou a vida inteira ao serviço da evangelização. Também pode-se participar da missão da igreja, cooperando com recursos materiais, tão necessários para a manutenção dos missionários e para a organização das obras de evangelização, sobretudo através do testemunho da caridade. No magistério da Igreja, é constante o apelo para a cooperação missionária, que é obrigação de todos os fiéis, e a insistência sobre a necessidade específica da cooperação financeira para o êxito da evangelização em terras de missão. Existem, ao longo do ano, meses de campanhas para a coleta de recursos com esta finalidade, como o Dia Mundial das Missões, em outubro, a campanha da evangelização no Advento. Mas será que existe uma maneira melhor de contribuir para o trabalho missionário da Igreja que o nosso dízimo? O dízimo, bem administrado, é destinado em parte ao trabalho missionário, tanto dentro como fora dos limites de uma paróquia, ajudando assim a Igreja a levar o Evangelho onde for mais necessário, até os confins do mundo. É edificante o testemunho de várias paróquias do Brasil, que destinam parte de seu dízimo às igrejas mais pobres da Amazônia ou de alguns países do continente africano. Além de estarem assim assumindo projetos caritativos em prol da evangelização, ajudam a despertar e manter viva a chama da missionariedade da sua comunidade, fazendo com que os fiéis se sintam agentes da missão também. O dízimo nos torna missionários, numa igreja missionária, pois quem ajuda o apóstolo terá a sua recompensa. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Marcos 9:41. Concluindo esta nossa reflexão, nós podemos dizer então que na igreja missionária, o dízimo se torna missão. Numa igreja verdadeiramente missionária, todas as suas atividades estão voltadas para a missão.
pastorais, movimentos, encontros de formação, celebrações, até promoções sociais. Tudo converge para a missão. O dízimo também é missão. Quando falamos de uma dimensão missionária do dízimo, não estamos nos referindo tanto à sua aplicação, embora sabendo que uma das suas finalidades é o apoio à evangelização. Mas estamos falando da própria natureza do dízimo. Ele é missão. Se o dízimo fosse apenas arrecadação de dinheiro, não poderíamos chamá-lo de pastoral do dízimo. Porque pastoral, nós sabemos, é evangelização. Como toda pastoral, a pastoral do dízimo é evangelização, é catequese, é uma conscientização que leva a uma conversão. A pastoral do dízimo se dirige, antes de mais nada, à mente e ao coração das pessoas, buscando provocar, a partir da palavra de Deus, uma mudança de pensamento e levá-las a abrir o coração para os valores do Evangelho. O amor, a solidariedade e a partilha. O dízimo é um dos frutos desta conversão. O dízimo não nasce no bolso, mas no coração das pessoas. Só uma pessoa sinceramente convertida é que se torna dizimista. Portanto, antes de ser dinheiro, o dízimo é ação evangelizadora. É missão. O fruto desta evangelização é a generosidade do povo de Deus, que através da sua contribuição garante o necessário para toda a obra missionária da igreja. Portanto, dizemos, a igreja missionária caminha com o dízimo. E concluindo, nós vamos levar a Deus a nossa prece, pedindo ao Senhor que realmente nos dê um coração missionário. Dá-me, Senhor, um coração eclesial e missionário, que ame a vossa igreja e que, a exemplo dela, abra os espaços da caridade até os confins da terra. Dai-me, Senhor, um coração missionário, com solicitude por todas as igrejas, indo além da minha paróquia, diocese, porque vossa igreja é peregrina e missionária. Dai-me, Senhor, um coração missionário, que saiba ouvir o clamor do nosso povo, em particular os mais pobres, que clamam por trabalho digno e salário justo, por comida, saúde e alegria, por terra e casa para morar, por justiça, paz e pão, por mais vida e esperança, por igualdade, carinho e amor. Dai-me, Senhor, um coração missionário que busque crescer no ardor pela missão, na eficácia de novos métodos, no uso adequado de novas expressões. Dai-nos, Senhor, um coração missionário, com os limites da Igreja e do Reino de Deus, com a humildade e a santidade dos santos, com a bravura e a coragem dos mártires. Amém.